E aí, pessoal, estamos de volta aí com mais um Formiga na Tela. Aqui do meu lado, novamente, Daniel Fontana. E ao meu lado direito, o Paulo Marcelo, roteirista aqui, mais uma ilustríssima presença no nosso programa. Alô a vocês. A pauta hoje aqui é a Nova Hollywood. A gente vai falar um pouquinho, né, dessa fase americana, uma fase de extrema importância para o cinema. É uma fase que, por mais que tenha, né, um período, né, que é muito conhecido, como o final dos anos 60 e anos 70, é importante ressaltar que é uma fase que veio antes, né? Então, aos poucos, ela foi se moldando para chegar no que chegou. Existem até algumas controvérsias a respeito do início e do fim da Nova Hollywood. Costuma-se apontar um início com Bonnie e Clyde em 67, junto com A Primeira Noite de um Homem, mas eu considero pelo menos o verdadeiro estouro em 69 com Easy Rider. Particularmente eu concordo com isso, né? Tanto é que a gente já, né, conversou um pouquinho sobre isso. Não sei se o Paulo tem uma outra visão, até pra gente... Não, eu penso meio nesta época, 67, ao invés de apontar filmes, eu meio que aponto esta época, 67, 69 começa, 80, 81 acaba, né? Não, concordo que Easy Rider, ele é realmente, a gente teve casos e o Easy Rider, ele vem para solidificar isso. Mas para mim eu penso mais nos anos, assim, tipo 67, 69, começo, solidificação, 80, 81 acaba. Mas o que é legal falar, né, é que antes disso, né, existiram vários fatores, até extra, né, cinema, dentro do cinema e fora do cinema, que culminaram nessa mudança, né, do cinema americano, né, que seria, né, talvez o foco maior para o diretor e menos para o produtor, né, para os estúdios, no caso. Então a gente teve desde o início, né, como existia o Studio System, Star System, né, tudo, né, comandado pelos grandes estúdios, né, e aos poucos foi modificando. E a gente tem aí os anos 50, né, como o cinema americano já estava começando a trabalhar um pouco o lado mais rebelde, né, trouxe James Dean, né, trouxe o Marlon Brando, né, fez o Rebelde também. E ao mesmo tempo que o cinema, fora do cinema americano, também estava trabalhando já um pouquinho diferente do formato, né, que existia no cinema americano, né? Então você tinha aí grandes exemplos que foram, né, grandes influências, né, para a própria Nova Hollywood, né, que foi a Nouvelle Vague, né, que é um importantíssimo movimento francês, né, onde você tinha uma grande liberdade, era o cinema de autor, né, e ao mesmo tempo que já existia uma pessoa, né, um cineasta americano que já começava a trabalhar num formato semelhante à Nouvelle Vague, né, que era o John Cassavetes, quando ele iniciou com os Shadows. A abertura do cinema independente norte-americano tem o seu advento com os Shadows. É importante citar também que o modelo da Nouvelle Vague, ele foi descoberto por um norte-americano, sendo que, no caso, o Andrew Sarris, que era um crítico teórico sobre cinema. O interessante é que nos Estados Unidos não se via o diretor como artista, né? Ele era meramente um operário. Então precisou que o Andrew Sarris fosse para a França ter um contato maior com esse pessoal aí da Nouvelle Vague, para poder trazer esse conceito para os Estados Unidos. Em 62 ele publica um artigo e a partir daí começa-se a mudar a mentalidade de como o diretor é encarado no processo de se fazer um filme. Um dos estágios, para mim, que leva a Nova Hollywood é essa migração desses diretores da televisão para o cinema. Mas então é o Sidney Lumet, o Arthur Penn, o Ralph Nelson, o John Frankenheimer. Para usar um termo, né, sai os velhos e entram eles. Né, tipo, Hollywood eram todos diretores de mais idade. E chega esse pessoal, né, com 28, 30 anos, né? E então a gente já vê aí que tem um começo de renovação. A própria revolução tecnológica, né, que já começa ali no neorrealismo italiano, ela já facilita essa mudança na cara do cinema, né? Se você pegar uma das grandes características da Nouvelle Vague é o traveling, né, que tem um significado muito particular dentro desse cinema, e ele só foi possível graças a um equipamento mais leve e portátil. A tecnologia está sempre ligada à linguagem, né? Tem isso. E até essa liberdade, né, que já está começando
aos diretores a poder utilizar, né, nas suas filmagens, vinha de contraponto com outras produções, né? Então você estava nos anos 60, a gente estava falando do Lumet, né, do Lumet, né? E entre outros, né, Frank Hammer também. Então você tinha ao mesmo tempo, né, grandes produções, né? Os anos 60 foi marcado um exemplo, né, Cleópatra, né, que aconteceu foi em 63, né, que foi uma mega produção, um grandíssimo fracasso, né, de bilheteria, foi uma produção extensa, longa, né, e isso já era além do cinema fora, né, do cinema americano, o francês, até o britânico também, né, que tinha essa new wave britânico. Tony Richardson, exatamente. Então você já vinha caminhando para isso, e aí você vem com Cleópatra, que é uma mega produção que fracassa, né, então... O público já querendo algo novo, né? Um ponto de comoção bem forte, assim, já fazendo com que a própria indústria olhe para si e resolva mudar, resolva dar uma chance para a galera que está querendo fazer uma coisa diferente no Oscar de 68, né? Que vai ter, entre outros, né, Bonnie e Clyde, Primeira Noite de um Homem, O Adivinha Quem Vem para Jantar, No Calor da Noite e Doutor Dolittle, que era o... Exatamente, que entrou só por causa de lobby, né? E é interessante, até o Bonnie and Clyde em si, ele já foi um trabalho, né, de início pelos roteiristas, né, o Robert Benton, né, o David Newman. Eles já queriam trazer uma linha novela vague já para o filme, tanto é que eles queriam que o próprio Truffaut, né, fosse o diretor. O Godard, né, não é isso? O Godard também, os dois, né? Os dois, Truffaut e Godard depois. Pô, eu fico feliz que tenha sido o Arthur Penn, cara, eu gosto, eu prefiro. Sim. Uma coisa legal da nova Hollywood é que começa a vir mais atores em papéis principais que não são daquele perfil, né, tipo galã de Hollywood. Sim, tinha antes, né? A gente teve o Edward G. Robinson, teve o James Cagney, mas eram mais casos isolados, né? Aí com a nova Hollywood vem gente com mais cara de povo. Sim. Né? E o que isso é muito legal. O que aconteceu com o próprio Dustin Hoffman, né? E até a gente vê esses elementos, né, nesse filme, Primeira Noite de um Homem, muito de nova Hollywood, por mais que a gente esteja falando de Sem Destino como, né, o ponto de partida, né, o Primeira Noite de um Homem já trazia todos esses elementos, que era esse elemento do próprio, né, o protagonista tá longe de ser um Cary Grant, né, alguma coisa assim, ser bem diferente, né? E o questionamento, né, do sonho americano, do ideal, da família, que já vinha ensaiado no Quem Tem Medo de Virginia Woolf, brilhantemente ensaiado, para dizer a verdade. E aí você tinha, né, a Elizabeth Taylor, né, o Richard Burton, né, que são muito conhecidos, né, e tem, né, aquele aspecto bem velha Hollywood, né, ter um papel completamente diferente, né, do que era realmente a imagem deles, né. Então você tem, né, até a cena, né, inicial da Elizabeth Taylor, que ela está mordendo lá o frango, né, e põe na geladeira, volta que desconstrói toda aquela imagem que ela sempre teve, né? E isso já é um E ele também tá todo desglamorizado. Não poderia deixar de citar o Sidney Poitier, né? Como o centro também de uma pequena revolução ali dentro da própria nova Hollywood, né? Porque ele era um ator que, apesar da sua condição de negro, ele era o único na indústria que estava sendo vendido para um grande público e fazia bilheteria. Ele era um bom ator e ele teve a chance de protagonizar 2 filmes aí que foram polêmicos, né? O Adivinha Quem Vem para Jantar nem tanto, porque ele chega meio tarde, né, na sua discussão, e é um filme muito, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é um filme bem, até para a época ele é anacrônico, né, com seus cenários pintados e etc. Mas No Calor da Noite é um grande filme, né? A gente pode colocar aí como um filme muito mais contundente do Sidney Poitier. E somado a isso, né, a gente tem, todos nos fatores aí que a gente está falando sobre cinema, tudo, os fatores extra, né, que culminaram também para essas mudanças no cinema. Então, por mais que
cinema americano tenha demorado um pouquinho, né, para seguir isso, né? Você tinha o francês, né, e o britânico já caminhando para um lado diferente. No Brasil estava tendo cinema novo. Exatamente. E o americano demorou um pouquinho, né, para chegar nisso, mas aí a gente tinha na mesma época, né, a Guerra do Vietnã, né, que estava estourando, né, a televisão, né, trazendo todas as atrocidades, né, que aconteciam naquela guerra, movimentos de direitos civis. É a primeira vez que a guerra entra na casa das pessoas, né? Então isso realmente tem um impacto que social. Coincidiu com o estouro com a popularização da televisão, né? Porque teria sido a Guerra da Coreia se a televisão tivesse a mesma penetração que teria 10 anos depois, né? E aí chegou, né, no próprio 69, né, que foi talvez a gente passou pelo Oscar de 68. O estouro com Sem Destino, né, de 69, que inclusive é o mesmo ano que aconteceu o Woodstock, né, que é o maior evento, né, que existiu da música rock, né, no caso, e que também foi uma grande libertação, né, então exemplificava toda essa parte, né, da liberdade, né, do próprio movimento hippie, e isso calhou muito com a época do Sem Destino, né, que o Sem Destino ele trazia muito essas questões, né, da liberdade, né, você tinha o Dennis Hopper, o Peter Fonda, e frases, né, célebres também no filme, né, que mostravam toda essa liberdade que o próprio povo americano queria ter, né. Por que Nova Hollywood, né? Por que existe uma denominação especial para uma década específica do cinema americano, né? A maioria da galera não para pensar o quanto os filmes dos anos 70 estão aí ainda, né? O Poderoso Chefão todo mundo gosta, Taxi Driver todo mundo fala. São filmes que ficaram aí independente de qualquer outra coisa. E o que tem por trás disso, né? Tudo isso merece um estudo mais aprofundado. E a importância, como ainda é uma referência, né? E vai continuar sendo, né? Porque realmente é um período único, né? Que se abriu aí com o Sem Destino. A gente vai ter, por exemplo, a Operação França, que também ele vai ser uma matriz para os filmes policiais de hoje, as séries, né? Esse policial que ele não é o homem que vai atrás, né, tipo, da justiça de uma maneira nobre. Então realmente, né, casa muito, né, com o que se faz ainda hoje. São marcas mesmo, né? Então, no caso até do Operação França é o anti-herói, né? O cara é um policial, mas ele, né, tem seus defeitos, né? E isso vai ser uma marca bem constante. Ele mata o criminoso pelas costas. Né, tipo, até então, acho que pouquíssimos filmes tinha o herói matando alguém pelas costas, é raríssimo, né? E aí, mata o cara do FBI também no final da operação. E no final mata o cara com engano ainda. Exatamente. Né? Tipo... Vale até, né, mencionar isso, né, alguns pontos característicos, né, dos filmes da Nova Hollywood, né? Então você tinha a Operação França tinha um final infeliz, né, vamos dizer assim, que também é uma outra característica da Nova Hollywood. O realismo também, o baixo orçamento, não, normalmente os filmes eles estavam abaixo de 1 milhão, né? O anti-herói. Se bem que o Exorcista custou bastante, né? O Exorcista é filme de empenho. E teve o corte final, assim, que eu costumo falar que o corte final é mito também na Nova Hollywood, né? Mas no caso do Exorcista, o Friedkin disse que ele teve direito ao corte final. E pelo resultado que a gente vê, eu até acredito, cara. Como estamos falando, né, sobre a Nova Hollywood, é importante falar sobre os personagens, né, que são os diretores, né, dessa fase, né, como tinha o Peter Bogdanovich, o Hal Ashby, né, o Coppola, Robert Altman também, William Friedkin, que a gente já falou. E o que a gente não comentou até é que muitos desses até cresceram, né, graças ao Roger Corman, né, o padrinho dos filmes B. Como a indústria viu o surgimento de pequenas produtoras trabalhando com filmes pequenos, essa figura do produtor ela ganha novos contornos, né? No caso da BBS, que foi fundada pelo Bert Schneider, pelo Steve Blauner e pelo Bob Rafelson, que também é um cineasta da Nova Hollywood, isso acabou abrindo várias portas. O próprio Coppola, o grande diretor Coppola, foi produtor de filmes também, né, durante a Nova Hollywood, né? Sim. Sim, que aí ele tinha, né, criado junto com o George Lucas, né, o American Zoetrope, que até tem um caso curioso, né, porque o primeiro filme de lançamento, né, produzido por eles foi o THX, né, 1138, do George Lucas, que foi um grande fracasso,
né, que quase acabou, né, com a própria produtora, né? O Coppola ficou devendo dinheiro para a Warner, graças a esse fracasso. O Lucas ficou chorando porque o filme foi remontado, alguma coisa assim, não foi vendido direito. O fracasso comercial do THX fez com que a American Zoetrope devesse dinheiro para a Warner. Essa dívida que o Coppola e graças ao George Lucas contraiu, ela acaba levando a um outro episódio marcante da nova Hollywood, que é o Poderoso Chefão, né, que seria uma grandíssima produção, né, feito pelo Coppola, e que o próprio George Lucas, né, chegou a comentar, né, que o próprio Coppola vai lá, aceita esse trabalho, faz o Poderoso Chefão para voltar, a American Zoetrope voltar a se reerguer, né? E acho que essa foi mais ou menos a ideia. Mesmo passando por diversos, na época do Poderoso Chefão, foram 11, né, diretores que foram cogitados para ser feito pela grandeza, né, da produção. Elia Kazan, Richard Brooks, assim, tipo, todos grandes, né? E recusaram. A gente tem que lembrar também que parece difícil acreditar que o Coppola não queria inicialmente dirigir o Poderoso Chefão, mas existiam, por conta da Nouvelle Vague, existia um conceito de autor que o Coppola foi um dos cineastas da década de 70 que mais perseguiu esse conceito que era, o filme tem que ser meu, eu não posso pegar um roteiro que me veio encomendado para eu dirigir. Então ele queria ele mesmo escrever o roteiro e tal, não queria adaptar um livro. E ele sai de um projeto que foi o Caminhos Mal Traçados, que também não foi muito bem de bilheteria, sem saber direito como chegar a esse projeto. E aí ele ficou devendo essa grana e cai no Poderoso Chefão por conta disso. Então ele foi meio que empurrado para o caso. O caso é que deu muito certo. O filme é muito bom, só que não teve a liberdade que ele achava que teria, né? Justamente por causa do Robert Evans, né? Que virou o arqui-inimigo dele na Paramount. I never wanted this for you. I worked my whole life. I don't apologize to take care of my family. And I refused to be a fool. Dancing on the string held by all those big shots. It's not personal. It's strictly business. Antes disso, os próprios diretores, né, eles já estavam fazendo filmes, né, muitos filmes durante essa época, 69, 70, 71, e até é importante falar sobre os excessos, né? Então você tinha o Dennis Hopper, que fez o Sem Destino, fez um sucesso enorme, né, de bilheteria e de crítica também, e só que, assim, isso deu uma liberdade para ele, né, uma carta branca, né, até do próprio estúdio, para ele fazer um filme, e o cara chega e faz um filme chamado The Last Movie, que em si é um filme que retrata muito, né, essa liberdade total para o diretor. Então ele faz um filme até desconexo, e isso voltou os olhos, né, para os estúdios e pensar assim, pô, né, estamos dando tanta liberdade para esses caras fazerem, mas assim, não é tão interessante dar toda essa liberdade para esse pessoal. Até porque a criatividade, ela vem muito também do quanto que você tira a liberdade. Sim. Se você dá liberdade total, a pessoa também pode perder o critério. Exatamente. Né? E se você coloca algumas restrições, a pessoa é obrigada a superar essas restrições. O problema não é só a liberdade, o problema é o dinheiro. É a liberdade e o dinheiro. Pega a mala e faz o que você quiser. No caso do Dennis Hopper, mais um caso aí que a gente vê um corte final a critério do diretor que dá super errado, porque o Dennis Hopper era um cara que vivia movido a drogas, né? Não era um cara que poderia se confiar. Esse ano, né, até por causa desse filme, teve uma ferida, né, nessa fase da nova Hollywood, né, que depois foi crescendo, né, como a gente viu, entrou o Poderoso Chefão, que já era uma grande produção, aí a gente já começa a levar os olhos, né, para outros diretores que já começavam a crescer, como o próprio Steven Spielberg. Scorsese, né? O Scorsese também, né? E o Steven Spielberg já traz um outro olhar, né? Que depois, né, com o passar dos anos, ajudou demais, né, a acabar com a própria, né, fase da nova Hollywood, né? Então o Spielberg, e aí fez, né, em 74, o Tubarão, que é um filme
completamente diferente, né? Onde nasceu aí o filme de verão, né? Nasceu o blockbuster, tinha um grande investimento. Na verdade, o conceito de blockbuster ele vai aparecer já no Poderoso Chefão, né? Graças à administração da Paramount, que percebeu que não dava para fazer lançamentos pequenos, que o filme, para render dinheiro logo, ele teria que ter um lançamento amplo. Então acabou um lance de cinema A, B e C, o A recebe primeiro a cópia e depois que passa o tempo do lançamento ele vai para o B e C. Eles passaram a lançar os filmes simultaneamente em todos os cinemas que pagassem pela cópia. E no Tubarão essa prática acaba se mostrando super lucrativa. Tubarão então é o caso em que a fórmula realmente é aplicada com sucesso. Exatamente. Né? Tipo... Tubarão, ele tinha tudo para dar errado. Era para ser um negócio tipo um filme B com um pouco mais de grana, né? Era para ser o Roger Corman ou o William Castle. Mas por conta de uma montagem esperta, de uma ideia bacana de não mostrar o tubarão, ele acabou virando mais Alfred Hitchcock do que filme B. E aí a gente entra também, né, em documentários, né? Então tem um documentário muito importante, né, para essa época, que foi o Corações e Mentes, né, produzido, né, inclusive pelo Bert Schneider, que foi extremamente importante, né, produção de Sem Destino, né, última sessão de cinema. E já refletia um lado que já era o final, né, a gente já estava caminhando para o final da Guerra do Vietnã, onde a própria guerra já estava aparecendo muito mais já para o povo americano, já de uma forma mais explícita, né. Então o documentário veio com isso, né, trazendo cenas pesadas, né, sobre a própria guerra. Pô, eu vi esse filme 30 anos depois da guerra, achei pesado. Então até que é interessante, até no Oscar do ano seguinte, até o Oscar em que o Poderoso Chefão ganha, né, o 2, né, Poderoso Chefão 2, ganha o filme, o Oscar de melhor diretor e inclusive melhor filme, foi o ano em que tem, né, o Bert Schneider ganha como melhor documentário e ele faz, né, ele recita ali, né, uma carta, né, do próprio embaixador, né, coreano, né, falando sobre a própria guerra do Vietnã, né, agradecendo os americanos e tal, o que causou, né, um grande, né, mal-estar no próprio Oscar, né, que tinha gente muito antiga, tinha o Frank Sinatra, né, Bob Hope e tal, mas isso trouxe mais à tona o tema, a guerra do Vietnã, a ser trabalhado, né, com maior frequência nos próprios filmes que vieram depois, né. Depois a gente vai ter o Hal Ashby, que sempre teve uma carreira pautada um pouco na crítica, né, no antimilitarismo e na crítica ao American Way of Life. Ele vai fazer em 78 o Coming Home. Isso, Amargo Regresso. E que é um filme também que ele foge de mostrar o conflito, né? Ele vai mostrar o impacto disso na vida de outras pessoas e nas pessoas que já voltaram, né, mutiladas de uma forma ou de outra. Eu acho que o ancestral desse filme, ancestral, engraçado falar assim, né, seria os melhores anos de nossas vidas, do William Wyler, que também é um filme pós a Segunda Guerra, mas não mostra a guerra, mostra o impacto da guerra nas pessoas, né? O próprio Franco Atirador, guerra mesmo tem pouco. Tem um casamento de uma hora, aí tem um pouco de guerra, e tem o pós-guerra depois. Que é basicamente a roleta russa, né? Isso, que ele trabalha, né, um aspecto só, né, que é a disputa, que é bastante tenso, né, no filme, mas trabalha mais o pós-guerra mesmo, né? Tudo que reflete para os personagens, né, os problemas, como acontece até no Taxi Driver, né? No Taxi Driver também, né, o Robert De Niro é um veterano da Guerra do Vietnã e é um personagem extremamente problemático. Apesar de ele ser bem icônico nos anos 70, né? Eu vejo bastante assim do Ethan Edwards, do Rastros de Ódio, no Travis Bickle, o cara solitário. E da mesma forma, assim, tipo, então ele é um personagem que ele tem inspiração em né, do passado, certo, e vai gerar personagens até os dias de hoje. Certo. Né, tipo, né, como vocês falaram, né, do Watchmen, né, o Rorschach, né, tipo, andando na rua, vendo, né, tipo, xingando as pessoas, né, está aí, né, o Taxi Driver. Exatamente. You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay.
E falando do New York, né, que você estava falando do Scorsese, que é um filme, né, que representou aí um fracasso, né, de bilheteria do próprio Scorsese. E não só ele, como também o Friedkin também. Sim, né? Comboio do Medo. Que foi o Comboio do Medo, que foi o remake do Salário do Medo, né, que também chegou a ser um fracasso, né, de bilheteria. E aí já estava caminhando para esse lado, né, dos diretores trazendo esses filmes, né, que já não estavam indo muito bem de bilheteria, né. Mesmo ano do New York, Comboio do Medo, mesmo ano de Star Wars, né? O Lucas conseguiu aí sua volta, né, com o American Graffiti, né, o Loucuras de Verão, para 4 anos depois ele aparecer com Star Wars e realmente mudar o paradigma da indústria para sempre, né? A gente tá vivendo isso até agora, né? E aí a gente tem também, né, os exageros, né, do próprio Coppola, né, na filmagem do Apocalipse Now, que também aí sim retrata, né, a Guerra do Vietnã, a história que mostra realmente, né, fatos da própria Guerra do Vietnã, de uma forma mais surreal, talvez. Acho que é em Cannes que o Coppola fala, né? O meu filme não é sobre a Guerra do Vietnã, o meu filme ele é o Vietnã, né? Tipo, loucura total, né? Isso, ele tá na cena do Apocalipse de um Cineasta, né? Ah, tá. Que mostra também que ele já estava com, né, um ego lá em cima. E isso é retratado também com o próprio Michael Cimino, né, que fez o Franco Atirador, né, ganhou Oscar de melhor diretor e o melhor filme também. E assim, isso abriu portas para ele para fazer um filme que talvez tenha sido o fechar das portas da nova Hollywood, né, que é o Portal do Paraíso. Para mim o Portal do Paraíso é o filme que ele fez para fazer o grande filme americano. Existe aquele debate, né? Qual que é o grande livro americano, né? Sim. Então parece que ele fez assim, vou fazer o grande filme americano. E isso, né, não deu. E aí você tem o Cimino inflado por um grande sucesso no Franco Atirador. Ele vai fazer o Portal do Paraíso e consegue fechar, levar à bancarrota a United Artists, que era, ironicamente, um estúdio que sempre prezou pela liberdade dos seus artistas. Fundado por artistas, né? Fundado por artistas, exatamente. Artistas Unidos, né? Exato. Então, né, vamos dizer assim que a gente termina, né, com o Portal do Paraíso, né, a fase Nova Hollywood, para os anos 80, né, Steven Spielberg dominar, né, toda o cinema americano, né, fazendo diversas produções aí de entretenimento, né, como todo mundo conhece, Indiana Jones, produzindo De Volta para o Futuro, entre outros. Uma vez me falaram que até os anos 80, se você ia apresentar um filme, eles perguntavam qual é a história do seu filme. Tipo, né, se a história é boa. Nos anos 80 começa a perguntar quem é o personagem do seu filme. Ah, tá. Assim, se é um personagem que rende uma franquia. E hoje em dia a pergunta é qual é o universo do seu filme. Se ele pode ser depois transmídia, né? Se pode ser transposto, tipo, em várias mídias diferentes, sim, né? No caso do Matrix, por exemplo. Tá. Bom, pessoal, esse na verdade é um assunto bem extenso, né? A gente tentou passar algumas coisas, alguns fatos que aconteceram, né? São mais de 15 anos. E assim, é muito conteúdo mesmo que existe, então a gente tentou passar um pouquinho sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado. Curta a gente no Facebook, curta a gente no Twitter, dê um joinha aí também, compartilhe, comente também, passe pra gente alguns filmes que vocês acham que são interessantes dessa fase. E aí, gente, valeu! Mais uma vez aqui com o Daniel Fontana e o Paulo Marcelo, nosso convidado. E é isso aí, até a próxima. Até o próximo filme na tela, gente. Valeu, falou!